Aleluia. A graça e a paz, Igreja do Avivamento. Amém. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Amém. Quantos estão felizes com o Senhor? Levanta a mão aí para a gente ver. Amém. Você que também está aí na tua casa, creio que você levantou a tua mão. Porque a nossa felicidade para com o Senhor, ela tem que ser incondicional. Não importa a condição que nós estejamos passando, se para nós boa ou se para nós ruim, mas temos que crer que sempre tudo está bom, porque tudo está no controle de Deus. Amém? E essa noite não é diferente. Deus, Ele está aqui falando conosco, já começou a falar desde o início e continuará falando, através desta maravilhosa palavra que Ele deixou, para que nós possamos estar desenvolvendo, crescendo em sabedoria, em conhecimento desse Deus. Deus tão bom, tão maravilhoso, que cuida de cada um de nós, individualmente. Cuida como um todo, mas também cuida individualmente. Amém? Eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 18. Livro de Mateus, capítulo 18, versículo 18. Esta noite vamos trazer uma palavra que vai falar forte para mim e para você. O tema da nossa pregação é: cuidado com o que falas. Amém? Então diga para você: cuidado com o que eu falo. Você tem que falar para você. Não são as outras pessoas que têm que falar para você. É você que tem que falar para você. Amém? Livro de Mateus, capítulo 18, versículo 18. Você que está nos assistindo pelo Facebook, abra a tua Bíblia. E você que está nos assistindo pelo YouTube, aqui à nossa esquerda, está na parte de cima o texto o capítulo do texto base, e na parte de baixo da pregação. Amém? E diz a palavra do Senhor Jesus: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te glorificamos, te exaltamos, te rendemos honras, glórias e graças. Te agradecemos, Senhor, pela tua infinita misericórdia em nossas vidas. Estamos aqui nesta noite, Senhor, com um único propósito, o de te louvar e de aprender mais da tua palavra, Senhor Deus, porque é através do aprendizado da tua palavra que poderemos cada vez mais louvar a ti, glorificar a ti em nossas vidas. Toma, Senhor Deus, neste momento nossas mentes cativas ao teu trono. Fala conosco através do teu Espírito Santo. Traz para nós, Senhor Deus, as tuas revelações. Fala conosco diretamente, Senhor. Seja objetivo, seja fácil no teu falar, sucinto, Senhor Deus, e traz palavras que sejam compreensíveis para os nossos corações, porque queremos, Senhor Deus, crescer em sabedoria da tua palavra, em conhecimento da tua palavra, Senhor. Toma teu lugar, Senhor Deus, em nossas vidas e em nossos corações. Quanto a mim, Senhor, que eu diminua e que tu cresças. Que não seja mais eu a falar das minhas palavras, Senhor Deus, mas o teu Espírito Santo a ministrar através de mim. Toma, Senhor Deus, a minha vida em tuas mãos e opera, Senhor Deus, as tuas vontades para as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo espírito roubador da palavra, todo espírito deturpador da palavra, todo espírito desvirtualizador da palavra. Que sejam agora todos esses espíritos amarrados e sem força e lançados no local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. É uma ordem que nós damos no reino do Espírito, em nome de Jesus. Amém. E um aplauso ao Senhor. Amém. Aleluia. Então a palavra de Deus fala claramente para mim e para você que em verdade vos digo, ou seja, Deus, Jesus, aqui falou para mim e para você: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Até onde eu entendo, a gente só pode ligar alguma coisa aqui na terra através da palavra, através do nosso falar. Mas pastor, e as pessoas que são mudas,
não tem problema, eles gesticulam, então eles estão naquele momento falando da forma deles, mas estão falando. E Jesus Cristo, ele diz que tudo que a gente ligar aqui na terra, vai ser ligado nos céus. E tudo que a gente desligar aqui na terra, será desligado no céu. Então é uma coisa que acontece primeiramente aonde? Aqui na terra. Mas não porque aconteça aqui na terra, que ele muda o sentido da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que primeiro a gente fala, porque Deus primeiro falou, ou seja, primeiro vão as ondas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então ligou nos céus, e aí aconteceu aqui. E o que é que nós, como cristãos, fazemos? Ligamos na terra, e acontece nos céus. Quando a gente diz uma coisa, esta coisa está sendo ligada aqui na terra, automaticamente será ligada nos céus. Por isso que a palavra de Deus vai falar conosco nesta noite acerca do cuidado que nós temos que ter com o que nós estamos falando. Porque muitas vezes nós temos falado coisas indevidas, ou seja, estamos ligando na terra. Quantos filhos hoje estão aqui vivendo no mundo, sofrendo porque o pai e a mãe lá atrás ligaram na terra: você não vai dar para nada, você vai ser um vagabundo, você vai puxar a carroça. Isso tudo são maldições que foram ligadas aqui na terra. Como também existem pais e mães que lhe disseram: meu filho é uma bênção, você é um vitorioso. E aí são palavras de bênção. E o que aconteceu com cada uma dessas crianças? Uns ficaram ruins e outros ficaram bons. Mas o interessante é que Deus, ele é tremendo quando ele diz, na segunda parte do versículo, que diz: e tudo que desligardes na terra, será desligado no céu. Então ele nos dá o direito de nós renunciarmos às maldições. Mas te liga nesse detalhe que eu vou te dizer. Você também tem direito de desligar as bênçãos, se você não falar o que é certo. O teu pai falou o que era certo para ti, mas aí você começou a falar coisas erradas para você. Você começou a se subjugar. Você começou a dizer que você não vale nada, que você não presta, que você é o menor. E aí eu tenho uma informação para você. Deus, ele não te fez para ser o menor. Deus te fez para ser o maior. Todos nós fomos feitos para sermos o maior. Ou seja, perante a nossa sociedade, perante nós homens, nós todos somos iguais. E Deus diz que não há diferença entre pessoas, ou seja, ele não faz acepção de pessoas. Tanto é que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória. Mas Jesus veio para quem? Para todo aquele. Então ele veio para todo aquele. Sempre Deus nos trata em igualdade. E ele diz que nós não somos vencedores, mas que nós somos o quê? Mais do que vencedores. Então nesta noite eu te convido verdadeiramente a atentar a cada uma das palavras que nós iremos ouvir aqui. A você vir meditar comigo juntamente nesta palavra. O que Deus preparou para nós, porque Ele quer que a gente vença. Não obstante, Jesus veio para morrer por mim e por ti. Lá na cruz do Calvário, Ele fez simplesmente a consumação da palavra de Deus. Suas últimas palavras, antes de entregar o Espírito a Deus, foi: está tudo consumado. Tudo consumado. Então Ele pagou com sangue a nossa salvação, o nosso resgate. Ligou na terra, está ligado no céu. Amém? Convido você agora a abrir a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3. Livro de Tiago, capítulo 3, aqui no versículo 1 ao 12. Todos abriram a palavra? Livro de Tiago, amém? Capítulo 3, versículo 1 ao 12, diz a palavra do Senhor: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo.
Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno, bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis como animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Palavras fortes que dizem grandes verdades, que tocam os nossos corações, que nos confrontam, que fazem com que a gente, neste momento de leitura, a gente repense a forma como nós estamos agindo. Por isso que Deus, Ele nessa noite, quer tratar com a gente acerca disso, da nossa língua, da nossa boca. É interessante observarmos que Tiago, ele começa esse texto, no versículo 1, dizendo: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O que é que Tiago está dizendo para a gente? Que você fique quieto, que você não queira ser mestre. O que é que o mestre faz? É o que ensina. E ensinar requer o quê? Falar. E não falar pouco, e sim falar muito. Então ele está se preocupando que as pessoas tenham mais interesse em aprender do que em ensinar. E aí a gente já vem para o nosso natural. Deus, quando nos fez, Ele nos fez com uma única boca e 2 ouvidos. O propósito disso já está mais do que claro, para que nós venhamos a ouvir mais do que falarmos. Além de 2 ouvidos e uma única boca, Ele fez os nossos ouvidos inteiramente abertos. Não há como nós controlarmos o que vai entrar, mas no entanto, Ele nos fez, na nossa boca, o poder de fechá-la. Aí vem mais um outro detalhe. Dentro do nosso ouvido, tem uma peçazinha que fica badalando, que é exatamente quem vibra com cada um dos sons que adentram o nosso orifício o nosso ouvido, vamos falar mais simples, porque complica na hora. O nosso ouvido, a gente também na boca tem que é a língua. O detalhe é que a língua, ela está cercada por 24 dentes, para travar uma muralha, e ainda assim, muitas das vezes a gente não consegue
fechar a boca. E quando ele está falando aqui, ele está sendo para a gente direto e nos advertindo. Deus, ele está falando para a gente o quê? A quem muito é dado, muito será cobrado. Daí a responsabilidade, pastor, que nós que temos estado aqui adiante, levando a palavra para muitas pessoas em um mesmo momento, o cuidado que nós temos que ter. E que infelizmente, muitos homens de Deus que se propõem a isso, não estão prestando atenção a esse versículo. O que foi que Jesus Cristo disse aqui no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 48? Mas, o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Isso aqui é Jesus Cristo quem está falando. Está dizendo para mim e para você, que se porventura alguém fez alguma coisa sem saber, sem ter o conhecimento de que aquilo ali era errado, ele será cobrado, mas será cobrado com pouco açoite. Mas já aquele que recebeu o ensinamento, que recebeu aquele advento de sabedoria de Deus, vai ser cobrado e muito mais. Então por isso que estar à frente da obra do Senhor não é fácil, mas ao mesmo tempo é prazeroso. Não é uma brincadeira. Nós temos que entender que temos que nos comprometer com o Senhor, de vir aqui e pregar a palavra dele simplesmente na íntegra. Jesus, quando ele deu a ordem para mim, para cada um de nós, foi: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. E o evangelho do Senhor Jesus Cristo é arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. É o evangelho do arrependimento. Então ele está dizendo para a gente que a gente tem que ter cuidado, que a gente tem que prestar atenção, porque muitos seremos cobrados. E cada um que está ouvindo essa pregação e que vai sair também pregando para outras pessoas, tem que prestar atenção. E eu tenho dito que muito mais importante do que a nossa pregação no nosso falar, é a nossa pregação no nosso viver, na nossa caminhada. Segunda coisa que Deus quer falar conosco é que nós temos que controlar a nossa fala. O que ele diz aqui no versículo 2? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Aí ele diz: se alguém não tropeça em palavra, ou seja, no falar, por isso que temos que controlar a nossa fala. Ele diz: o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, controlarmos o que vamos falar é fundamental. Eu já tenho dito há algum tempo que se você não tiver condições de dizer para aquela pessoa que te fez alguma raiva, eu te amo, fique calado. Porque é melhor você ser dono do teu silêncio do que escravo das tuas palavras. Aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então a gente precisa aprender a controlar o que nós vamos falar. Não é controlar a nossa fala, não é deixar de falar aqui é você falar assim, mas o que você vai falar? Cuidado, temos que controlar essa fala. Temos que abençoar as pessoas e não amaldiçoar. O que diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 11: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A boca do justo é manancial de vida. O que é manancial? É o que flui, é aquilo que nasce. Então das nossas bocas tem que nascer para as pessoas vida, tem que fluir um rio de água viva, tem que fluir alegria, tem que fluir desejo de conquista, de esperança. Temos que incentivar as pessoas. Por mais que você tenha sido ofendido por A, por B, por C, deseje para essa pessoa as bênçãos e não maldição, porque a maldição, ela é violência, e isso provém da boca de quem? Do ímpio.
E nós não somos mais ímpios, nós somos cristãos. Temos que estar atentos a isso. Terceira coisa que Deus quer falar conosco, que temos que dominar o nosso ser. Nós temos que dominar o nosso eu. O que ele fala aqui no versículo 3? Ele diz: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Veja bem, se eu não controlar o meu ser, eu não vou conquistar o controle da minha boca. E controlar o teu ser é ter o domínio próprio, está dentro do fruto do Espírito. Você tem que ter calma, você tem que ter tranquilidade, você tem que ter paz. Nós precisamos controlar os nossos ímpetos. Pastor, então é o seguinte, o cara vem e faz uma coisa comigo, eu não posso dar um grito. Não é que você não vai poder dar um grito, você não deve dar um grito, mas isso chama-se o impulso. Só que após o impulso, que ele é irracional, você tem que ter a tua racionalidade. Te controles. Se aquiete. Você dá um grito porque a pessoa te assustou, ponto, mas depois não continue. Por isso que a gente diz que quando alguém te ofender, conte até 10, porque 10 segundos é o tempo necessário que a tua mente faz todo o processamento daquela informação, daquela raiva, daquela indignação. Então quando você tem o bate e volta, você não tem esse processamento, e aí você age muitas vezes de uma forma que você não quer agir. Não é que você não deveria, que você não quer agir, porque você sabe que aquela forma você não deve agir, mas aí você não tem o quê? O teu controle, é o tal do domínio próprio. E muitas vezes a gente faz do momento de repulsa a vida toda, e não podemos. Nós temos que controlar o nosso ser, a nossa conduta. Aqui ele está falando claramente, o que diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 27 e 28, ele diz assim: o que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Que tremendo. O que possui o conhecimento guarda as suas próprias palavras. Ou seja, se você tem o conhecimento disso, que você tem que ter esse domínio, você vai guardar as tuas palavras. Você não vai ficar brigando, arengando com as pessoas. O interessante é quando ele diz, aqui no versículo 28, quando ele diz assim: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Ou seja, até mesmo aquelas pessoas que não têm o conhecimento, que não têm o entendimento, mas que quando ficam caladas, você diz: rapaz, que sabedoria daquele rapaz, que sabedoria daquela moça, ficou calado, mediante tanta asneira que o outro falou, tanta ofensa que o outro falou. Por isso que a gente volta àquela afirmação: é melhor você ficar calado e ser dono do teu silêncio, do que você ficar escravo das tuas palavras. Porque você vai falar um bocado de besteira e depois, o resto da vida, as pessoas vão te falar. Hoje nós temos a internet, e a internet está aí entregando às pessoas, que agora, principalmente, em época de eleição, começam a se falar, se vangloriar de que são isso, aquilo, outro, e aí aparece uma imagem dele fazendo aquilo. Escravo da palavra, escravo da ação. Então temos que ter controle. Tem mais aqui no livro de Provérbios para nós, capítulo 25, versículo 28 diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ou seja, o que é uma cidade com os muros derrubados?
que não tem muros? É uma cidade que todo mundo entra, que todo mundo vai lá e saqueia. E ele faz a comparação dizendo, assim também é quem não sabe dominar-se. Ou seja, todo mundo pega, como minha mãe sempre me ensinou, na tua munheca. E ela sempre disse, meu filho, procure fazer as coisas certas, não deixe ninguém pegar na tua munheca. Porque quando alguém pega na tua munheca, ele te arrasta para um lado e para o outro. Quando não consegue. Quarta coisa que Deus quer falar conosco, a língua é quem nos mata. A língua é que nos mata, ou seja, o poder da vida e da morte está na nossa língua. Olha o que ele diz, a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Ou seja, o homem controlou tudo. O homem conseguiu controlar tudo, mas agora vem, nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. A língua é o que nos mata. Porque da língua é que vão proceder as falas. O que é que Jesus Cristo disse para a gente? Livro de Mateus, capítulo 15. Vamos ler primeiro o versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Jesus está dizendo para a gente que o que vai nos contaminar não são os alimentos que iremos comer, mas sim o que? As palavras que iremos falar. E aí, mais à frente, no versículo 18, ele faz uma explicação maior. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Eu duvido que você calado, você consiga falar alguma dessas coisas. Então, a língua, ela nos mata. Se a gente não conseguir controlar a língua, ela vai nos matar. Jesus deixou claro aqui, não sou eu quem está falando, é a palavra de Deus, que está falando para que nós venhamos a ter o cuidado com as nossas falas. Com o que nós vamos falar? Traga cada dia mais na tua vida esse ensinamento de Jesus, que a gente tem que ter calma, que a gente tem que ter paz, que a gente tem que ter tranquilidade. A Bíblia também fala para mim e para você, seja rápido no ouvir e tardio no falar. Ouça adoidado, em outras palavras, e fale muito pouco. Parabéns, pastor Raimundo, que consegue ficar muito tempo calado. Estou aprendendo. Amém? Então é assim. O nosso falar tem que ser falas de sabedoria. Você observa que Jesus não ficava falando a 3x4. Nenhum evangelho aqui, ou seja, nenhuma narração da vida de Jesus, diz que ele ficava falando abobrinha. Não. Mas todas as vezes que ele falava com sabedoria, falava direto, com ensinamento, com confronto, mostrando para as pessoas, em primeiro lugar, que a ninguém deve se julgar. E a nossa língua peçonhenta, a primeira coisa que faz, quando a boca é aberta, é querer julgar os irmãos. É querer levantar uma voz de condenação aos irmãos. E Deus deixa claro para a gente, é interessante, que eu não tenho como não falar. Às vezes pode até parecer ser redundante. Mas veja bem, todos os meses nós, antes de tomarmos a Santa Ceia, Jesus fala claramente para a gente, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então ele está deixando claro que eu tenho que me condenar se eu tiver que condenar alguém. Mas aí ele lá na sequência diz que se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, porque nós não vamos nos condenar. A gente levanta o dedo para os irmãos, levantamos o dedo para as outras pessoas. E eu tenho dito, Jesus, ele em nenhum momento ele condenou nenhum homem, mas as ações sim, estas são passivas de confronto.
Porque nós temos que confrontar as ações erradas. O que Jesus Cristo disse para Satanás, primeira coisa, que nem só de pão viverá o homem. Então, a ação de você comer não se deve fazer, que era o que ele queria, que Jesus tivesse a ação de transformar aquelas pedras em pão, para saciar a fome dele. Jesus vai muito mais, fala direto. Segunda coisa que Jesus diz, que só a Deus a gente deve prestar o quê? Culto de louvor e adoração. Só a Deus devemos nos prostrar. Jesus também diz que não é para nós tentarmos a Deus. Tudo que ele está falando é em cima de uma ação que o diabo queria. Então as ações erradas que nós estamos vendo, sim, devemos falar, porque estamos aqui como João Batista fez. Quando confrontou a Herodes, acerca de quê? Da ação dele de adulterar. Quando aqueles homens trouxeram aquela mulher que foi apanhada em adultério, eles queriam condenar a mulher. Se eles tivessem condenado a ação, Jesus teria dito, de fato, ela estava em pecado, ela estava errada. Mas o que Jesus Cristo diz? Que atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Isso vale para nós ainda hoje. Antes de você querer condenar alguém, você tem que levantar uma pedra, desde que você não tenha nenhum pecado. Então aqui está o poder da vida e da morte na nossa vida, a nossa língua. Ela pode nos matar. Não zombe o homem de Deus, não se engane. Ele diz claramente, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Qual é a tua plantação? Eu quero só relembrar o texto base. O que nós ligarmos na terra, será ligado no céu. E o que nós desligarmos na terra, será desligado no céu. O que é que você está ligando aqui na terra? Ou seja, qual é a plantação? E muitas pessoas acham e entendem que a nossa plantação é só aqui para este mundo. Não, porque para este mundo aqui nada vai valer para Deus, senão o que nós estamos fazendo em prol do mundo vindouro. Estamos pregando verdadeiramente o evangelho genuíno, trazendo as palavras de confronto para as pessoas acerca de irem e não pecarem mais. Se não estamos fazendo isso, devemos procurar fazer imediatamente. E a melhor forma que tem de fazer isso é através de quê? De palavras de amor. Porque Deus, Ele é amor. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e a vida eterna. E Ele disse mais, Jesus, eu não vim ao mundo para condenar as pessoas, eu vim para salvar. Maior demonstração de amor não há do que entregar a vida pelo irmão. Jesus, ele entregou a vida não pelo irmão, mas pela humanidade toda. Então passe a amar os teus irmãos. E Jesus diz mais, ame aos teus inimigos, porque amar ao amigo é fácil. O difícil é amar o inimigo. O difícil é você estar pregado numa cruz como Jesus ali estava, sofrendo calúnias, defamação, atropelos e tudo mais que não presta, e olhar para os céus e dizer, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Aí você olha para mim e diz assim, mas pastor, mas Jesus era Deus. Amém. E você vai dizer o que daquele rapaz que foi apedrejado? Um tal de Estevão. Mas a palavra de Deus diz que era um homem cheio de quê? De poder. O que é poder? É o Espírito Santo. Se enche do Espírito Santo e mesmo que as pessoas estejam te apedrejando, você não vai morrer. Você vai falar palavras de bênção, porque Ele também disse, Pai, não lhes impute este pecado, porque não sabem o que fazem. E a quinta coisa que Deus fala para que eu e você façamos, através desse texto, é que glorifiques a Deus com a tua boca. Nós temos que glorificar a Deus com a nossa boca. Olha que tremendo, ele diz aqui, com ela, ou seja, com a nossa boca, a nossa língua, com ela bendizemos a Deus e Pai,
e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Aí ele agora nos adverte: meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Ou seja, você é um manancial, você está colocando palavras de maldição e palavras de bênção? Pode isso? Ele está perguntando. E continua: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Ou seja, qual é o tipo de árvore que é você? Qual é o fruto que você está trazendo para demonstrar que você é uma verdadeira árvore boa, maravilhosa? E ele conclui dizendo: assim tampouco pode uma mesma fonte dar água doce e água salgada. Aí Jesus, ele vem e fala conosco, livro de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13 ao 16, diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acender a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a luz, a vossa luz, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? O vosso Pai que está nos céus. A nossa boca tem que ser para promover bênçãos, para glorificar ao Senhor. É por isso que Jesus Cristo diz: por tudo dai glória. Por tudo você tem que dar graças a Deus. É glorificar a Deus através da tua vida. Eu volto sempre a falar isso. Qual é o problema que está te atormentando? Qual é a doença? Qual é o aperreio? Qual é a dificuldade? Qual foi o beco sem saída para os teus olhos que você entrou? Saiba que Deus está contigo em todo lugar. Enquanto tu estás respirando, Ele está contigo. O sopro de vida está em você. O sopro de vida é do Senhor, é o próprio Deus, porque Ele é a vida. Temos que glorificar a Deus em todas as situações. Bateu o carro, glória a Deus. Ganhou o carro, glória a Deus. Fez o gol, glória a Deus. Perdeu o gol, glória a Deus. O menino nasceu, glória a Deus. O menino morreu, glória a Deus. Recebemos de Deus o bem e o mal não receberemos. Deus nos deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, pastor, isso aí é muito fácil. O senhor está dizendo que Deus fez as coisas ruins? Deixa eu falar uma coisa para ti aqui. Eu mando todo mundo o tempo todo ler livro de Gênesis capítulo 1 e 2, porque é a nossa vida. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Aí você vai para o versículo 2 e diz o seguinte: e havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. O que é trevas? É falta de luz. Então Deus também criou. Tudo é criação de Deus, mas Ele nos fez para vivermos aonde? Na luz. A luz que está em nós tem que resplandecer. Temos que glorificar a Deus com a nossa boca. As pessoas têm que estarem ouvindo a gente, promovendo o Evangelho do Senhor, promovendo a alegria, falando coisas boas continuamente. É fácil, pastor? É não, mas lute contra você. Está aqui, temos que dominar o nosso ser. Foram 5 passos que Deus nos deu nesta noite, que a gente os siga, não esquecendo que o primeiro de todos é: recebemos alguma coisa primeiro. Quem recebeu pouco vai ser cobrado pouco, quem recebeu muito vai ser cobrado muito. A partir desta noite você recebeu esta informação, dessa informação Deus já pode te cobrar. O que diz a palavra de Deus para mim e para você, no livro de Salmos, capítulo 1, no versículo 1 e 2: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não temos que nos sentarmos
na mesa dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aqueles que conhecem a palavra e não vivem a palavra. São aqueles que pegam o evangelho do Senhor Jesus Cristo e pisam nele, e jogam ele como se fosse coisa que não presta. Dão maus testemunhos, vivem de uma forma ímpia, tendo eles a marca do Senhor Jesus. Então não devemos sentar com essas pessoas, é o que ele está falando aqui. E diz mais: e nem detém o seu caminho dos pecadores, junto com os pecadores. Então você não caminha junto com os pecadores. O que é não caminhar junto com os pecadores? Eu estou junto daquelas pessoas que pecam. Na hora que eles vão cometer um pecado, você não tem que estar lá, você tem que estar fora daquilo, porque Jesus Cristo nunca ficou junto na hora que as pessoas estavam pecando. Pelo contrário, ele estava pregando o evangelho. Ele sentava à mesa e comia, mas naquele momento ali ele estava pregando o evangelho. Ele não estava com ninguém que estava adulterando. Ele não estava com ninguém que estava se embriagando, não. Ele estava sentado ali pregando o evangelho, falando as coisas do reino. Então é aqui que a gente tem que se focar. E ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É de dia e de noite que a gente tem que estar buscando isso aqui, meus irmãos. É toda hora. É tão bom, é tão gostoso. Quando a gente está no culto prestando atenção, ou seja, quando a gente domina o nosso ser e de fato está no culto, está ouvindo a palavra de Deus, ela entra com uma coisa tão prazerosa que quando a gente olha para o relógio e vê, já se passaram 45 minutos que a pregação iniciou, você diz: meu Deus, parece que tem 2 minutos, mas já se foi o tempo. O Cronos é cruel. Feliz de nós que teremos o quê? A eternidade. Teremos a eternidade. Neste momento que a gente entra na eternidade, a gente sente o quanto é bom. Sabe por quê? Porque dentro de nós tem uma semente da eternidade. Deus plantou, colocou em nós. Por isso que a gente não consegue e não concebe. Não consegue e não concebe a morte. Porque a semente da eternidade está em nossos corações. A gente quer eternamente viver. Mas teremos sim essa eternidade. O problema é que nós estamos agora numa temporada onde a gente está aqui para se preparar para a eternidade boa. Alguns não estão buscando isso. Paciência. Vamos continuar orando por essas vidas. Vamos continuar fazendo o quê? Pregando o evangelho do Senhor Jesus. Vá e não peques mais. Essa palavra que Deus fala para a gente todos os dias, que está aqui, é só você abrir a palavra de Deus, é a boca de Deus, a Bíblia, é o nosso manual, não tem nada que aconteça nas nossas vidas que não esteja aqui escrito. Eu vou preparar uma pregação, pastor, para falar só dos eventos que nós temos aqui no mundo, que estão todos eles inscritos aqui na Bíblia. Todos, sem exceção. O homem não descobre nada. O homem apenas consegue enxergar o que já existe. Deus fez tudo. Tudo. E deixou tudo escrito aqui na Bíblia. Por isso que ele diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É através do conhecimento desta palavra aqui, que é a verdade, que a gente é liberto. Ou seja, ouvir a palavra de Deus nos faz homens e mulheres livres. Livres. As correntes, os grilhões, as escamas, tudo que nos prendia, que nos ofuscava, vão caindo uma a uma. Ao seu tempo, todas elas vão caindo. Pastor, e o que eu faço para elas caírem mais rápido? É simples. Enfia-te de cabeça na palavra do Senhor. Faz o que está escrito aqui, que acabamos de ler no livro de Salmo. Antes tenha teu prazer aonde? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Se você der a sequência, ele vai lá dizer o seguinte, que será como árvores plantadas à margem, ali, ao ribeiro, ao lado ali do rio, e ao seu tempo dará o quê? Fruto. Não vai te faltar
o alimento, porque o alimento é a palavra, é isso aqui. E o que a igreja hoje tem necessitado é de um evangelho simples, fácil, como está sendo falado essa noite aqui, mas verdadeiro, mais direto. Um evangelho de ensino, de instrução dentro da palavra de Deus, mostrando a cada um de nós aqui o que a gente tem que fazer. Você observe que Jesus em nenhum momento ele diz que nada que a gente vai se meter a fazer será fácil. Pelo contrário, ele fala que a gente tem que ter o quê? Força para lutar. Observe o que diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, se é vencer, meu querido, é porque você vai lutar. Ninguém vence sentado numa cadeira, a não ser que seja um jogo de xadrez. Mas do caso contrário é uma luta, ou seja, você tem que competir. Contra quem? Contra o adversário, que é contra Satanás, o inimigo das nossas almas. Lemos ainda há pouco aqui que a língua ela é peçonhenta, ela é mortal, e diz o seguinte, que ela é inflamada pelo inferno. Então é o nosso adversário, e a gente precisa cuidar para vencer essa batalha. Temos que dominar o nosso corpo, temos que dominar o nosso ser, temos que controlar a nossa boca. A maldita língua tem que ser neutralizada. Se você arrancou algum dente, procure colocar outro no lugar, mas deixa essa barreira levantada. Faz com que as muralhas que controlam, que podem fechar essa tua língua, seja ela completa. Faça isso, bota uma dentadura, mas fecha. Controla a tua boca. Amém? E você que ouviu essa palavra e que ainda não aceitou a Jesus como teu Senhor, como teu Redentor, como teu único e suficiente Salvador, nesta noite as portas dos céus estão abertas para que você venha a fazer parte desta grande família. Se você estava desviado, eu não sei o que você andou fazendo, também não me interessa, meu querido. O que me interessa é você vir para o lado de cá. E até mesmo você que está caminhando já nos caminhos do Senhor, que está forte, fervoroso, eu te convido a novamente renovar a tua aliança com o Senhor. Nunca é tarde para a gente colocar combustível nos carros, para que eles possam estar sempre com o quê? Com o tanque cheio. É aquela história, você terminou de almoçar, mas aí você pede uma sobremesa. Você coloca algo mais porque já gastou. A palavra de Deus é assim. O nosso envolvimento com Deus é assim. Ele quer estar cada vez mais preenchendo os nossos espaços que são deixados continuamente pelo nosso adversário. Nós estamos desenvolvendo a nossa libertação. Então cada vez mais a gente precisa de Deus. Por isso que eu também te convido a renovar a tua aliança com o Senhor. Eu te convido neste momento a ficar de pé. Coloca a mão no teu coração. Repita comigo esta pequena oração. Aonde você estiver neste momento, não interessa quem está passando, quem está deixando de passar, quem está do teu lado, é você e Deus. Deus te colocou para ouvir esta palavra nesta noite, porque Ele tem um propósito contigo. Ele está te chamando para que você venha estar com Ele, que Ele possa entrar no teu coração. Então fala, põe a tua boca para falar. Ouvimos nesta noite aqui o que Jesus falou conosco, que as nossas bocas, delas, tem que sair bênçãos. Começa a abençoar a tua vida, porque o que tu ligar na terra, será ligado no céu. Liga neste momento assim, Senhor Jesus, neste momento, nesta noite, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu te recebo, Senhor, como meu Senhor e meu Salvador, como meu único e suficiente Senhor e Redentor. Toma, Senhor Deus, minha vida para fazer tudo conforme a tua vontade. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Se já estava escrito, Senhor, reaviva. Mas que no grande dia, Senhor, eu seja achado de ti. Espírito Santo de Deus, que a partir deste momento, a minha mente esteja cativa à tua vontade, ao teu ensinamento. Porque tu
haverás de fazer o melhor para mim. Eu te recebo, Jesus, nesta noite. E você que orou com fé, crendo que Deus está entrando em teu coração, diga amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero orar por você que fez essa oração. Põe a tua mão assim, para nós estarmos orando. Senhor eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, os teus filhos, todos confessando a Ti como Senhor e Salvador. Pela primeira vez, Senhor, outros voltando ao Teu seio, e alguns, Senhor Deus, renovando a aliança contigo. Faz conforme cada uma das palavras que foram ditas, Senhor, porque a Tua palavra diz que o que nós ligarmos na terra, será ligado no céu. Então todos que aqui fizeram esta oração, Senhor, ligaram na terra, o aceitar a Ti como Senhor e Salvador. Recebe, Senhor, cada um no Teu seio. Faz morada em nossos corações, ó Espírito Santo. Jesus, escreve o nome de cada um no livro da vida. Aqueles que estavam inscritos, Senhor Deus, reaviva, para que no grande dia, Senhor, cada um que aqui está, seja achado de Ti. Toma, Senhor Deus, a vida de cada um. Repreendo agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito imundo que estava nessas vidas, que sejam agora cancelados, que sejam agora lançados fora dessas vidas, levados, amarrados e sem força, em nome de Jesus. E que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, preencha cada um desses espaços. É o que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Amados e amadas, vocês que estavam desviados, ou que ainda não tinham reconhecido a Jesus como Senhor e Salvador, vocês deram o primeiro passo. O segundo passo é vocês congregarem, é vocês estarem frequentando uma igreja, não apenas para ir lá de corpo presente e de mente ausente, mas ir para lá como um todo, e lá verdadeiramente adorar e glorificar ao Senhor. Então nós convidamos você a estar conosco aqui, igreja, congregação, fonte de vida. Estamos situados aqui na rua Princesa Isabel, número 1909, aqui no Benfica. Ficamos a 2 quarteirões aqui do Shopping Benfica. De todos os locais da cidade temos ônibus, temos metrô que passam aqui próximo. Mas se com tudo isso você sentiu no coração que aqui não é bom para você vir, procure uma congregação próxima à tua casa. O que importa é estarmos unidos, porque somos uma grande família. É o reino de Deus, é a igreja do Senhor Jesus Cristo que Ele virá buscar. Ele não vai vir buscar nomes, placas denominacionais, mas sim homens e mulheres. Amém? Eu convido a toda a igreja a ficar de pé neste momento, para que nós venhamos a estar orando. Temos um propósito que Deus tocou aos nossos corações, de orarmos pela nossa nação, de orarmos pelos nossos governantes, de orarmos por cada um dos nossos irmãos cristãos que estão por todo o mundo, e de orarmos também pela paz de Jerusalém. Amém? Vamos orar. Senhor eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, colocamos neste momento, Senhor Deus, esta nação tão amada por Ti, chamada Brasil. Que cada um dos brasileiros, Senhor Deus, que fazem parte deste grande país, sejam agora, Senhor Deus, alcançados pela Tua palavra. Sejam alcançados, Senhor Deus, pela Tua misericórdia. Sejam alcançados, Senhor Deus, pelo fogo consumidor. Para que cada um, Senhor, nesta noite, sinta, Senhor, o seu coração ardendo, Senhor, e que se voltem a Ti. Que todo espírito, Senhor Deus, de roubo, que estava dentro desta nação, que seja lançado fora, em nome de Jesus. Todo espírito de idolatria, que seja lançado fora, em nome de Jesus. Todo espírito de feitiçaria, que seja fora, agora, lançado em nome de Jesus. Todo espírito de prostituição, Senhor, que cai agora em nome de Jesus, fora desta nação. Deus, em nome de Jesus, opera Teus milagres e as Tuas maravilhas para o nosso povo. Senhor, em nome de Jesus, colocamos cada um dos nossos governantes, Senhor Deus, do nosso presidente aos nossos vereadores, passando, Senhor Deus, por todo o Supremo Tribunal Federal, por todas as instâncias, Senhor Deus, do Judiciário. Senhor, visita, Senhor, cada um dos homens que estão no Poder Executivo.
nosso presidente, Senhor Deus, nossos governadores, os nossos prefeitos. Toca estes homens, Senhor Deus. Toca esses corações, Senhor. Faz com que cada vez mais, Senhor, esses homens e essas mulheres voltem-se a Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, colocamos em especial a vida do nosso presidente, a autoridade suprema deste país, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que Tu estejas adiante deste homem, tirando todo o atrapalho, todo o dardo inflamado do inimigo desta vida, que caia por terra em nome de Jesus. Nos colocamos nessa brecha como igreja do Senhor. Deus, em nome de Jesus, protege o Teu filho, Senhor, escolhido e ungido por Ti para governar este país. Que nada, Senhor Deus, venha a tocar esta vida. Só o que o Senhor preparou, que venha sobre a vida dele, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, toma todo o Congresso, Senhor, todo o Legislativo, cada um destes homens, dessas mulheres, que estão neste país, Senhor Deus, para fazerem leis federais, estaduais e municipais, Senhor. Toca estes homens e essas mulheres, que eles sejam pelo Teu Espírito Santo guiados, Senhor, para fazerem leis, Senhor, que venham a beneficiar a população, que todos, Senhor Deus, sintam alegria com essas leis, que todo espírito imundo de roubo, Senhor Deus, de desvio de dinheiro, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, e que só a Tua palavra, Senhor, prevaleça. Senhor, em nome de Jesus, toma o judiciário, Senhor, a partir do Supremo. Deus, em nome de Jesus, que estes homens e essas mulheres, que estão, muitos deles, Senhor Deus, sendo governados pelo nosso inimigo, pelo inimigo da nossa alma, que eles sejam agora libertos em nome de Jesus. Que caia por terra, Senhor Deus, toda ofensiva do inimigo contra esses homens. E que a Tua paz impere, Senhor Deus, e que eles venham a julgar, Senhor, segundo a Tua palavra, segundo os Teus estatutos. Em nome de Jesus. Tua palavra diz, Senhor Deus, que Tu toca o coração do rei. Toca esses corações agora, em nome de Jesus. E que haja a Tua justiça, Senhor Deus, neste país. É o que nós te oramos em nome de Jesus, agradecendo. Senhor, colocamos em Tuas mãos a vida de cada um dos Teus filhos. Povo cristão, Senhor Deus. Nós que somos pequenos Cristos, Senhor Deus. Estamos aqui, Senhor Deus, para divulgar a Tua palavra. Sabemos, Senhor Deus, de que muitos de nós estão sofrendo perseguições. Muitos de nós estão sofrendo ataques, Senhor Deus. Muitos de nós estão padecendo de necessidade. Eu só te peço uma coisa, Senhor Deus, que o Teu ânimo esteja sobre nós. Que cada vez mais nós estejamos entusiasmados, Senhor Deus. Que as Tuas mãos estejam sobre cada um. Que a Tua paz, Senhor, que cega todo entendimento, esteja sobre cada um dos Teus filhos nesta terra. Vai livrando, Senhor Deus, de todo o mal. Que nada aconteça que não seja, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, oramos pela paz na Tua terra santa. Que haja paz, Senhor Deus, em Jerusalém. Que haja paz, Senhor Deus, no local onde Tu escolheste, Senhor Deus, para o Teu povo escolhido, Senhor, cada um dos judeus. Que haja paz, Senhor Deus. Que haja, Senhor, a Tua paz. É o que nós choramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos estar encerrando o nosso culto, louvando e glorificando a esse Deus. Amém. Senhor eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, colocamos cada um aqui em Tuas mãos. Agradecendo, Senhor, pelos Teus ensinamentos, pela Tua palavra, pelo Teu aprendizado, que nesta noite, Senhor Deus, foi renovado em nossas vidas. Saímos daqui, Senhor, como homens e mulheres, melhores do que o que nós entramos, porque Tu tens nos fortificado, porque Tu tens nos levantado, Tu tens estabelecido, Senhor Deus, o conhecimento para o Teu povo. Muito obrigado por Tu estares, Senhor Deus, atento às nossas orações. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor Deus. Tira todo o atrapalho do inimigo, todo o intento, Senhor Deus, de Satanás, que queira se levantar contra nossas vidas, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Tira todo espírito de morte, todo roubador, que saia agora do nosso caminho, em nome de Jesus. E que nada aconteça, Senhor, que não seja segundo a Tua vontade. É o que nós choramos te agradecendo. Leva-nos, Senhor Deus, e dá-nos uma boa noite, uma noite de sono tranquila na Tua presença. Dá-nos sonhos, Senhor Deus. Faz com que nós tenhamos sonhos, Senhor Deus, e que estes sonhos se concretizem, Senhor Deus, porque queremos sonhar os Teus sonhos para os homens. Queremos sonhar, Senhor Deus, os Teus desejos, e que isso se realize, Senhor Deus, através das nossas vidas.
colocamos, Senhor Deus, como vasos. Por isso, Senhor Deus, que nós te pedimos que amanhã, ao tocarmos o solo, com os nossos pés, após despertarmos, Senhor Deus, que sejamos homens e mulheres melhores do que o que nós somos hoje, Senhor Deus, e piores do que o que seremos depois de amanhã, Senhor, porque queremos crescer à estatura do varão perfeito. Leva-nos, Senhor Deus, para os nossos lares, em nome de Jesus. Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer, Senhor, o teu rosto sobre nós, para que se conheça na terra, Senhor, o teu caminho, e entre todas as nações, Senhor Deus, a tua salvação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Não esqueçam de divulgar este vídeo, divulgar o nosso canal, faça com que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegue a todas as pessoas. Amém? Deus abençoe.